primeiro lugar, é o seguinte, considerando apenas o governo Bolsonaro, porque existem perdas salariais anteriores a Bolsonaro, esse não é o tema aqui hoje, eu não vou falar sobre esse período pré, né? Só vou falar de 2019 para cá. Nós temos uma situação que em 2019, que é o primeiro ano do governo Bolsonaro, nós tivemos uma inflação de 4,31%. No segundo ano, uma inflação de 4,52%, né? 4,31%, 4,52%, e em 2021, 10,06%. O acumulado nesses 3 anos é de 19,99%, né? Em 3 anos de governo Bolsonaro, nós temos uma necessidade de um índice de 19,99% para recompor o poder de compra que tinham os salários, remunerações de servidores judiciários em janeiro de 2019. Então, de janeiro de 2019 até dezembro de 2021, 19,99% de inflação, 19,99% de inflação. Esse é o IPCA. Se a gente pegasse pelo INPC, seria um índice um pouco maior. Mas, ultimamente, já faz algum tempo, o IPCA está sendo utilizado praticamente como se fosse um índice oficial, porque ele corrige uma série é utilizado, né, para correção de uma série de questões, quesitos, né, principalmente de macroeconomia, etc., mas principalmente em relação ao orçamento. Por exemplo, é ele que reajusta o teto de gasto dos poderes, né, do Orçamento Geral da União. Mas eu queria chamar a atenção para um outro fato, que, na verdade, esse fato coloca a urgência da gente lutar pelo 19,99%. Por quê? Porque a previsão oficial de inflação, eu estou com uma planilha aqui nesse momento, a primeira previsão do Banco Central de inflação para 2022 é 5,03%. Se a gente fizer a conta, 19,99% mais 5,03%, nós vamos chegar no final deste ano, né, dezembro de 2022, com uma necessidade de 26,02% para repor o poder de compra dos salários equivalente a janeiro de 2019. Então, quer dizer que se a gente não conseguiu 19,99% esse ano, nós vamos chegar ao final de 2022 com um índice ainda maior, né? E essa inflação que está sendo estimada nessa planilha que eu fiz de 5,03, por exemplo, ela já teve uma mudança para maior, já é 5,15%. Já dá uns 0,10% a mais. Durante o ano, ela vai sofrer alterações, porque a perspectiva é que seja uma inflação muito alta também em 2022. Então, a primeira coisa é essa questão, que a gente tem uma necessidade de reajuste de 19,99% para recompor a remuneração ao mesmo patamar de janeiro, no mesmo patamar de janeiro de 2019, 3 anos. A segunda questão é a questão dos recursos. Isso é um ponto muito importante. Por quê? Porque vocês viram que, quando eu falei das perdas, eu falei do IPCA. E o que é que acontece? O IPCA é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor ampliado do IBGE, né? O teto de gasto, né, o famoso congelamento dos gastos, que na verdade não é um congelamento stricto sensu, né? É um congelamento, um valor inicial, e ele anualmente é corrigido pelo IPCA, tá? Então, vamos supor, se você parte de uma base 100, se você teve 10% de inflação, você para o outro ano, o teu limite é 100 mais 10%, nesse caso 110, tá? Então, o Judiciário, o Legislativo, a União, durante todos esses anos, eles tiveram o reajuste dos seus gastos, né? Nesse caso, é calculado sobre o que é chamado de despesas primárias, ou seja, o conjunto de despesas, sem as despesas financeiras, né? Para essas não tem limite, como a gente já explicou em outros momentos aqui, né? Então, o que acontece?
O Judiciário recebeu esse ano 8,35% de aumento no orçamento, e todos os poderes. A LDO previa a possibilidade de reajuste salarial. Estava lá explícito, autorização para reajuste salarial. E o que aconteceu? Aconteceu que eles não deram nenhuma previsão de reajuste salarial. A única coisa que se tem é 1,7 bilhões que está no orçamento, que até o momento não tem indicação para o que seja. Hoje o Guedes deu uma declaração de que isso vai ser remanejado, não vai ser usado, e a intenção do Bolsonaro é usar para as polícias, né? Para a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, etc., para dar o reajuste. Ou seja, eles tiveram um aumento na margem do orçamento e eles não destinaram nenhum centavo para o reajuste de servidores, né? Em todos os poderes. Né? Aqui a gente vai falar bastante do Poder Judiciário, mas esse é um problema geral em termos da União, de todos os poderes. Então, o Poder Judiciário teve o reajuste de 8,35% no orçamento, agora com o PL, com a EC 113, 114, esse percentual tende a ser maior, né? Que ela aumentou esse limite de gastos, né? Ainda não houve uma recomposição no orçamento, é uma discussão que vai ser travada, mas o limite aumentou, inclusive, né? E o Poder Judiciário teve esse aumento, porém ele não aplicou nos salários. E o resultado disso é que, como o salário representa uma parte imensa, e eu tenho até aqui o percentual, é na faixa de 75%, 80%, 85%. O total da remuneração dos servidores do Poder Judiciário Federal em relação ao total do orçamento. Então, a grande parte do orçamento são as remunerações. Isso porque, justamente, nós do Judiciário, né, os servidores do Poder Judiciário, eles prestam serviço. Então, toda empresa ou todo órgão que presta serviço, o principal gasto dele não é comprar metal para fazer carro, é com a sua mão de obra, que são com seus trabalhadores, no caso, com os seus servidores. Então, como o Poder Judiciário não aplicou esses 8,35, nenhum centavo para o reajuste do salário dos servidores, o resultado é que aumentou, dobrou as despesas de investimentos para o ano que vem, 97,02%, e aumentou 32,72% a chamada despesa administrativa, que são grupo 3, outras despesas correntes do orçamento, né? Então, veja vocês, não tem reajuste, mas dobra os gastos com os investimentos e aumenta em praticamente um terço, né? 32 não é mais, é quase um terço, praticamente um terço, as despesas correntes. Então, veja bem, sintetizando, o Poder Judiciário ele recebeu a dotação para aumentar o orçamento, não só esse ano, o ano anterior, e nenhum reajuste foi aplicado. Então, ele tinha condições de reajustar. Por exemplo, a FenaJuF, à época, a previsão de inflação que se tinha em julho, porque esse número foi aumentando ao longo do tempo, reivindicou 14,74%. Tinha até um grupo de trabalho, nós fomos lá, nós mostramos. É importante frisar também que são 3 limites para gastos, né? Um é o teto de gastos, como eu expliquei agora. Você teve 8,35, podendo ser maior por causa da EC 113, 114 agora. E esse percentual de IPCA eles receberam este ano, 2022, receberam 2021, 2020, assim sucessivamente. Não só o Judiciário, mas a União também, né? Então, esse primeiro teto. O segundo teto é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que está muito longe, metade do limite que está o Poder Judiciário, então não tem nenhum problema nenhum com a Lei de Responsabilidade Fiscal. E um outro teto, estou até com a planilha aqui para dar um número exato, que é a relação entre despesas primárias obrigatórias e despesas primárias discricionárias. Em 2022, no projeto de lei, a proporção era 82,89%.
E esse limite é de 95%. Então, está muito longe também. Então, não tem nenhum problema legal em dar o reajuste. Então, aí sim, fazendo a síntese, né? Que eu estou tentando fazer essa síntese, toda hora eu escorrego em alguma coisa, né? Mas e na LDO estava autorizado o reajuste, o Poder Judiciário e os poderes receberam o IPCA deste ano, não só desse ano, como dos anos anteriores, e não há nenhum óbice em relação aos limites legais para a aplicação do reajuste.